Existem algumas medicações que eu utilizo nos meus protocolos de emagrecimento que elas são consideradas off-label para obesidade. E o que seria isso, Dr. Gabriel, off-label? Seria uma indicação, ou seja, uma utilização diferente da indicação que está consagrada. Por exemplo, uma medicação que eu gosto muito é uma classe de chamados inibidores de SGLT2, que eu vou trazer artigo aqui para explicar. Essas substâncias, elas vão diminuir esse receptor SGLT2 e isso vai gerar o quê? Perda de água e perda de glicose na urina. Essa perda de glicose da urina vai ser responsável por quê? Por diminuir o aporte calórico, então o paciente acaba emagrecendo. Mas existem outras evidências que os inibidores de SGLT2 eles conseguem trazer para o indivíduo, como por exemplo, um aumento do escurecimento do meu tecido adiposo. O que é isso? A gente tem basicamente 3 tipos de tecido adiposo, na verdade são 4, mas para simplificar aqui, eu vou falar dos 3 tipos de tecido adiposo, que é o tecido adiposo branco, que ele serve mais para acumular gordura. Existe também a liberação de alguns hormônios por ele, tá? Mas também existe o tecido adiposo marrom, que é um tecido adiposo altamente termogênico, e um tecido adiposo intermediário, que é o tecido adiposo bege, que também é um tecido adiposo mais termogênico do que o tecido adiposo branco. Então, essas medicações, os inibidores de SGLT2, eles transformam o meu tecido adiposo branco no meu tecido adiposo bege em estudos pré-clínicos. E eu vou mostrar aqui 2 artigos interessantes mostrando o uso do SGLT2, essa medicação que ela é aprovada para diabetes, em pacientes não diabéticos. Olha aqui que interessante, tá? Esse estudo aqui, ele comparou os efeitos da empaglifosina tem o nome comercial de Jardiance, e da metformina na composição corporal, parâmetros hormonais e metabólicos em mulheres com síndrome do ovário policístico. Como é que foi dividido aí? As pacientes foram divididas em 2 grupos. Um grupo utilizou a empaglifosina de 25mg e o outro grupo utilizou a metformina 1500mg, e isso por 12 semanas, tá? E o que foi visto aí? A empaglifosina ou Jardiance resultou em reduções significativas do peso, tá? Do IMC, da circunferência da cintura e do quadril, a massa de gordura total, e também melhorou a taxa metabólica basal em comparação com a metformina. Ora, será que esse aumento da taxa metabólica basal foi devido à transformação da gordura branca pela gordura bege, que é uma gordura termogenicamente mais ativa? Mais estudos vão precisar provar isso aí. No grupo que recebeu a empaglifosina, no caso o Jardiance, houve uma perda de peso média de 1,5 kg, e essa perda de peso inicial, né, da empaglifosina, ela foi atribuída a essa perda de 200 a 300 calorias na urina que são perdidas, né, porque você tem glicosúria, perda de glicose na urina, e alguns efeitos diuréticos da medicação. Lógico, se você perde glicose, a água ela vem atrás, entendeu? Por efeito osmótico, então o paciente tem um aumento da diurese. Agora, tem se discutido que essa perda de peso pode resultar da perda de gordura em si, tá? Em modelos pré-clínicos, né? Os inibidores de SGLT2 mostram causar redução do peso corporal, da massa gorda, aumentar a lipólise, ou seja, a queima de gordura, aumentar a oxidação dos ácidos graxos, ou seja, a destruição da gordura em si, e o escurecimento do tecido adiposo, ou seja, transformar um tecido adiposo branco num tecido adiposo bege. Esse efeito aí, do chamado browning ou bronzeamento, vai facilitar não só que o paciente perca peso, mas também vai facilitar que ele consiga manter esse peso após a perda, porque uma das grandes estratégias que utilizamos no consultório é tentar mitigar o efeito sanfona, que é o título do meu segundo livro, já estará publicado aí para vocês, tá? Esse outro artigo aqui, ele mostrou, eu só vou trazer um slide dele, mostrou que esses inibidores de SGLT2, no caso a empaglifosina, reduzem o peso, melhoram a rigidez arterial, a resistência vascular e diminuem o risco de doenças cardiovasculares e mortalidade em todos os pacientes, tá? Com diabetes tipo 2. Então, existe um possível benefício dessas medicações nos pacientes não diabéticos, isso a gente viu na síndrome do ovário policístico, e nos pacientes com diabetes também os benefícios estão bem documentados. A utilização dos inibidores de SGLT2 num protocolo de emagrecimento favorece e muito a perda de peso do paciente, e pelo que você viu aqui, não facilita apenas a perda de peso, mas também a manutenção do peso, que é um grande objetivo de todos os médicos que trabalham com emagrecimento.